Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a que horas você vê o vídeo, mas o que eu vou fazer aqui é analisar uma redação de nota 920 do Enem, redação de um aluno nosso. Então, se você está travado em 920, está travada em 920, veja esse vídeo aí porque eu vou mostrar o que dá para fazer para alcançar a nota 1000. Belezinha, então? Bora lá. Primeiro parágrafo na sua tela e um pedaço do segundo. Dá uma pausa nesse vídeo e lê esse trecho que está na sua tela aí. Agora você tem na sua tela o segundo parágrafo inteiro. Dá uma pausa, lê o segundo parágrafo inteiro aí. E agora você tem o terceiro parágrafo inteiro, com um pedaço do segundo e um pedaço do último. Dá uma pausa, lê o que está na sua tela aí. E por fim, você tem o final do terceiro parágrafo e o quarto parágrafo inteiro aí. Agora você leu a redação inteira. E é importante que você tome suas notas a respeito dela. O que você encontrou de problemas em relação a essa redação? Belezinha? Tomou suas notas, beleza, porque agora eu vou analisar linha por linha, parágrafo por parágrafo, essa redação. Bora lá. No primeiro parágrafo, você deve ter percebido aí a repetição da palavra café, né? Logo na primeira frase. Isso não é muito bacana, né? Dava para trocar a palavra café, por exemplo, por dessa especiaria, né? E no final do primeiro parágrafo, a gente tem a evidência de qual que vai ser o caminho que essa redação vai percorrer, né? Trazendo a ideia do descaso estatal e da falta de consciência da população. Entretanto, quando a gente olha para esse parágrafo, a gente vê que tem falta de autoria nele, né? A gente já percebe que é muito comum o pessoal desenvolver as redações a partir dessas duas grandes causas, que são duas causas de quase todos os problemas sociais que temos. Então, quando você opta por fazer uma estratégia dessa, você está optando também por evidenciar menos autoria no seu texto, tá? E aí você está chamando a atenção do seu corretor para o seu caminho argumentativo, né? Você está falando, olha, eu estou seguindo um caminho argumentativo bastante comum. E aí a tendência é que o corretor seja mais exigente com você quando você segue esses caminhos argumentativos mais comuns. Funciona? Funciona. Estamos diante de uma redação 920 e eu vou apontar o que faltou para chegar nos 1000 pontos, tá? Que está ligado de fato ao caminho argumentativo, tá? Competência 3, e está ligado também às questões da competência 1, correção gramatical, domínio de linguagem. Beleza? Então, bora lá agora para o segundo parágrafo. O segundo parágrafo eu vou ler inteiro aqui, tá? Em primeiro plano, é evidente que o descaso governamental prejudica a organização da sociedade. A título de ilustração, a filósofa Marlene Chauí, em sua obra A Ideologia, revela que a burguesia no poder não incentiva a adoção de políticas públicas que permitem a ascensão social das outras classes, a fim de manter seus privilégios exclusivos. Beleza. Aqui a gente tem um tópico frasal, bem evidente, né, que é a frase que vai evidenciar o que será explorado ao longo do parágrafo. Logo na sequência, a gente tem a percepção de um repertório cultural, e aqui a gente tem um erro gramatical grave, né? A gente tem a ideia esse ascensão com cedilha, né? É importante a gente guardar na memória, tá? Que de maneira geral, depois de N, a gente coloca S e não cedilha, beleza? Bom, tá aqui o repertório, e aí, ao analisar seus estudos, é possível entender que o governo federal não cria medidas que auxiliem a população durante crises econômicas, a fim de manter o proletariado nas classes mais baixas e impedir que cresçam socialmente. Aqui a gente vê que falta um desenvolvimento melhor, né? Ao analisar seus estudos, é possível entender para... Meu, bora lá, né? Tipo, por que ao analisar seus estudos? Então,
não é ao analisar seus estudos que a gente entende isso, né? Os estudos dela apontam para isso, né? E a questão não é o governo federal que faz isso, né? A questão é quem manda no governo federal, né? Que são os grandes donos do poder, de acordo com a Chauí. Então é conseguir trazer para dentro do texto uma reflexão sobre o texto que você está citando, né? Então a gente vê aí, olha, tá legal, tem um projeto, tem um repertório, o repertório é pertinente, tem um uso razoavelmente inteligente do repertório, razoavelmente inteligente, mas tem que fazer um esforço intelectual maior para de fato se apropriar desse repertório e mostrar que esse repertório realmente ajuda a entender o problema, tá? E uma outra coisa aqui é que auxiliam a população durante as crises econômicas a fim de manter o proletariado, então singular proletariado nas classes mais baixas, e impedir que cresçam, né? Impedir que cresça socialmente, certo? Então aqui cresça socialmente. E esse problema se repete ao longo do texto, o que indica uma falta de atenção com relação à gramática. Então vai vendo, competência 1, domínio de norma padrão, gramática. Competência 3, evidência de boa argumentação. Temos uma boa argumentação? Temos, mas ainda não chega no ponto da excelência. Temos domínio de norma padrão? Temos, mas ainda não chega no ponto da excelência, tá? Domínio de norma padrão aqui me parece muito mais falta de cuidado e de atenção do que falta de conhecimento, tá? Se for falta de conhecimento, bora entender. Cara, estou usando um substantivo singular que representa um coletivo, proletariado. O verbo deve ficar no singular, tá? Embora ele tenha uma ideia de plural, proletariado, os pobres, o verbo a gente deve usar no singular, porque o sujeito dele é o substantivo proletariado, beleza? E aí vem lá, por exemplo, a falta de investimentos estatais em feiras locais, a perseguição policial aos vendedores ambulantes e a ausência de legitimação de comércios não oficiais são apenas alguns casos que comprovam o descaso, e aí cuidado, caso descaso, por parte do poder público, pois a ausência dessas medidas dificulta, a ausência dificulta, né? Então, mais uma vez, um erro de concordância verbal por falta de atenção. O desenvolvimento econômico da população, ao criar empecilhos, estava escrito empecilhos e depois foi arrumado, mas é empecilhos, para o estabelecimento de uma renda. Nesse sentido, a negligência governamental dificulta a organização da sociedade para o enfrentamento de problemas econômicos, pois atrapalha o enriquecimento econômico. E aqui fica enfrentamento de problemas econômicos, atrapalha o enriquecimento econômico, uma repetição de ideias aqui, que está ligado com a competência 3 também. Beleza? Bora agora para o terceiro parágrafo. Muito bem. O terceiro parágrafo, que está aí na sua tela, para mim é o pior dos parágrafos do texto, tá? E vou explicar já por quê. Então vamos lá. Além disso, fica claro que a falta de consciência da população também afeta a organização social. A organização social em busca do quê? Né? Então fica quase como uma frase pronta, né? Uma frase que cabe para qualquer redação, da mesma maneira que a gente tem a última frase do primeiro parágrafo, né? Então essas frases prontas que cabem para qualquer redação, elas prejudicam, né, a evidência de um projeto autônomo, né? E elas também prejudicam o desenvolvimento de uma argumentação que sustente realmente as teses do texto. Bom, pois bem, aí eu completo aí, na busca de alternativas para as dificuldades econômicas da nação. Muitos cidadãos acreditam que a única forma de enfrentamento da crise é o emprego com carteira assinada e não de carteira assinada em alguma empresa. Essa ideologia, olha como é que estava escrito, provoca a falta de conscientização dos indivíduos que não buscam outras formas de organização da sociedade para superar seus problemas. Bom,
Eles acreditam que a única forma de enfrentamento da crise é o emprego com carteira assinada. Beleza. E aí a gente vai chamar isso de... vai falar que essa ideologia provoca a falta de conscientização? Não, né? Porque se eles acreditam nisso, isso já é a evidência da falta de conscientização, né? Então veja o que eu fiz aqui. Essa ideologia impede os indivíduos de buscarem formas mais autônomas e colaborativas para conseguir a união entre o sustento e a qualidade de vida. Vê que aqui eu já acrescento alguma ideia, né? Juntar duas coisas, sustento e qualidade de vida. E aqui tem uma questão que ficou perdida, né, pelo autor da redação, que é, você está falando da Chauí, e a Chauí está dizendo que a ideologia é uma forma de assegurar e manter a desigualdade social, a exploração econômica e a dominação política. E você está mostrando aqui, cara, a população está sendo enganada, porque não é com carteira assinada que a população vai conseguir autonomia. Percebe que você perde a chance de manter a Chauí no texto e de evidenciar um projeto de texto mais autônomo, mais robusto, mais intelectualizado? Então, esse seria o caminho. E aí, eu quase que falo que tem uma preguiça nesse texto, né? A mesma estrutura do segundo parágrafo se encontra no terceiro, né? Que aí vem um por exemplo. Lembra que no segundo parágrafo tem também essa mesma estrutura, um por exemplo, né? Aí vem, por exemplo, associações de bairro, comércios informais e parceria entre vizinhos são alternativas que não são procuradas, são que não são, são e são, procuradas por falta de consciência. E aí, se tem falta de consciência, essa falta de consciência tem uma motivação. E olha a ideologia trabalhando aí para criar essa falta de consciência, coisa que o projeto de texto não explorou. Então fica uma espécie de culpabilização dos indivíduos, né? Como se eles fossem os únicos responsáveis por essa situação de alienação vivida por eles, né? Como se eles fossem preguiçosos para pensar. Então, pois bem, são alternativas que não são procuradas por falta de consciência, mas melhorariam a vida financeira de uma família, pois o indivíduo que não apresenta um emprego com carteira assinada, sem vírgula aí, entre sujeito e verbo, a gente não deve colocar vírgula, poderá ter uma fonte de renda suficiente, mesmo que seja de uma forma alternativa. Dessa maneira, a população que não busca outras formas de organização social para o enfrentamento de crises econômicas estão vivendo alienadas e prejudicadas economicamente. E aí temos a repetição do mesmo erro gramatical que eu já mostrei anteriormente. Quem que é o sujeito de estar vivendo alienado e prejudicado? A população. Então, se o sujeito é singular, a população está vivendo alienada e prejudicada. Tá legal? Tá vendo aqui? População. Então, vai ser está vivendo alienada e prejudicada economicamente. Beleza? Bora agora para o parágrafo de conclusão. Temos aí um parágrafo de conclusão bastante prototípico, né, protocolar, comum, né, mas completo, que traz para mim, mais uma vez, uma percepção de uma certa preguiça, né, uma certa falta de autonomia para a elaboração de um texto. Então a gente tem lá uma primeira frase que retoma, né, as duas teses aqui. Portanto, a negligência governamental e a falta de consciência da população são os principais empecilhos para efetivar uma organização social para o enfrentamento de crises econômicas. Ok. Né? Cuidado com para e para, né? Mas estamos retomando as duas linhas de desenvolvimento. Logo depois, a gente tem uma proposta de intervenção com 5 elementos,
bem claros. Sendo assim, o governo federal, agente ou ator, deve investir em comércio de bairro, ação, já que é seu papel garantir uma boa condição econômica para a população. E aqui o detalhamento da ação por meio de uma justificativa. Por meio do direcionamento de verba pública para utilizar em melhorias na infraestrutura desses locais, modo, meio, a fim de auxiliar economicamente diversos comerciantes. Finalidade. Beleza. Vê que tem uma simplicidade aqui, né? E tá ok, mas a gente esperava uma riqueza, né, maior num texto desse. Isso está ligado com a competência 3, tá bem? Além disso, é fundamental que a sociedade conscientize e busque formas alternativas para ganhar dinheiro, meio que retomando, né, a ideia do terceiro parágrafo. E fica muito simples. E a gente olha e fala assim, meu, mas o texto já acabou? Acabou assim, de uma vez? Falta uma riqueza para o texto, né, para que o texto se evidencie bom, de fato, para a gente falar, meu, merece uma nota máxima na competência 3, porque tem um projeto bem elaborado e parte de uma reflexão com vontade, de uma reflexão dedicada do seu autor. Então, qual que é o resumo do que eu digo aqui sobre esse texto? Vamos lá. Sem sombra de dúvidas, é um texto de nota alta, 920. Um texto muito bom. Só que, para chegar à nota 1000, ele carece de uma boa revisão gramatical e carece de mais atenção, tanto durante o projeto quanto durante a sua execução. Beleza, então? Valeu, um abraço e até a próxima.